Paz e graça para você ligado aí no Se Não Vejamos. Começamos mais uma edição do nosso podcast, hoje um tiquinho atrasados por conta aí de uns probleminhas, inclusive meus, né, de saúde, mas graças a Deus está tudo bem. E hoje vamos conversar sobre um dos assuntos mais importantes dos últimos tempos, aqui para nós cristãos brasileiros, lembrando sempre que o objetivo do Se Não Vejamos não é causar polêmica, nem criar dúvida ou fazer discussão de espécie alguma. Queremos apenas e tão somente compreender melhor as Escrituras, porque nelas estão reveladas as vontades de Deus para a nossa vida. E à medida que a gente compreende a vontade de Deus para nós, podemos obedecer a Ele de maneira muito mais eficiente, mais efetiva, agradando ao nosso Pai. Então, ao elucidarmos o que a Bíblia espera de nós, estamos nos tornando melhores cristãos, tá certo? E hoje temos uma visita muito importante, a visita do pastor professor Robson de Magalhães. Ele é da Assembleia de Deus do Ministério de Belém, que se fez acompanhar, veio lá de São Paulo para participar conosco. E ele está acompanhado do pastor Wilson Martins, da Assembleia de Deus Madureira. Você vê como o corpo de Cristo é legal, né? Então, duas Assembleias de Deus, que na opinião de muita gente podiam ser rivais, mas não, os dois vieram juntos e se perderam aqui em Extrema. Paz e graça. Tudo bem, pastor? Fala, pastor Heber, graça e paz. Pastor Robson, pastora Josiane, também o pastor Wilson aí também. Boa noite a todos, a nossa audiência aí. Quero dizer já que nós estamos muito felizes, que o tema de hoje eu também estou curioso para ver o que vai sair desse tema aí, pastor, que é um tema que, por mais que você fala que não é para gerar polêmica, o tema ele tende a ser polêmico, viu? Então, aí é que tá. O tema é polêmico por conta do momento que o Brasil vive. Nós estamos às portas de uma eleição e, no caso desta eleição, há uma polarização muito forte entre dois grupos que têm dividido o país. Hoje nós vamos falar sobre os perigos do esquerdismo. O professor Robson de Magalhães, que é pastor da Assembleia de Deus do Belém, Ministério de Belém, lá em Guarulhos, né? Setor 19, né, pastor? Ele se especializou nessa temática e a gente vai conversar. Não significa que a gente vai concordar com tudo com ele, né? Ele já trouxe aí um reforço lá da Assembleia de Deus de Madureira, mas eu trouxe o meu reforço, que hoje você está vendo aqui, a minha esposa, a Josiane, para me ajudar, no mínimo me segurar para apanhar melhor, né? Bom, vamos lá. Pastor Robson, seja muito bem-vindo, paz e graça. Foi difícil chegar? Graças e paz a todos. Obrigado, reverendo Weber, pastor Luciano, a todos que estão aqui, o professor Wilson, também a pastora Josiane. Isso. Amém. O pastor Wilson Martins, que me ajudou. Nos perdemos em Extrema, embora ela seja pequena, né, em relação a São Paulo, a capital, o GPS, as novas tecnologias nos enganaram. Mas chegamos em paz, graças a Deus. Eu estou aqui para poder contribuir com o Se Não Vejamos e também ajudar as pessoas a compreenderem melhor o momento polarizado no qual o país vive atualmente. Muito obrigado. Antes do pastor Luciano fazer as ponderações de praxe, já vou avisando você o seguinte. Quando a gente fala assim, os perigos do esquerdismo, tem mais a ver com aquilo que a gente vem tratando aqui da polarização. Porém, uma coisa é a esquerda, né, política. Outra coisa é o que a gente esclareceu aqui dos perigos do comunismo, que, na minha ótica, representa um perigo enorme, como a cabeça ferida da besta que emerge do mar, né? Todo mundo achava que o comunismo estava morto e ele estava voltando com grande força. Pois bem, comunismo é uma coisa, esquerda é outra, embora todo comunista seja de esquerda, nem todo esquerdista é comunista. É isso que a gente precisa ponderar e esclarecer. Pastor Luciano, o que o povo que está nos assistindo tem de fazer? Além de orar por nós. Na verdade, a gente primeiro quer agradecer muito a sua audiência toda semana. Essa semana a gente recebeu agradecimento de uma irmã lá da Coreia, que sempre assiste a gente.
é muito fã do programa e falou que sempre que pode ela tá lá ligada. Às vezes por causa do fuso horário não consegue acompanhar muito, mas depois ela acaba revendo o episódio. O fuso horário deve ser grande pra chuchu, né? Ela falou lá, que eu não lembro Vai na Coreia, quantas horas. Acima de 12 horas. Acho que é 12 horas, se eu não me engano. E o canal tá crescendo, a gente tem conseguido bastante adesão de pessoas aí participando e se inscrevendo no canal. Então eu quero continuar desafiando você a espalhar esse conteúdo. O conteúdo de hoje vai ser muito edificante e vai... Porque às vezes as pessoas estão comentando desse assunto, a polarização, tudo, mas nem sabem, né, do que se trata, a esquerda, a direita e tal. Então hoje vai ser bem elucidado aqui. Então já mete o dedão aí no botão de se inscrever, deixa seu like, participa ativamente dos comentários, nem que seja para xingar aqui os nossos convidados aqui hoje por conta do tema, não tem problema. Ou quiser falar que é porque tem uma pastora na mesa, que tem muito isso, né? Tem, ué. O que tem? Não Então, pode? Pode, aí é que tá. Pode ficar à vontade para participar do programa hoje e nós estamos aqui atentos para sua participação, tá bom? Deixe seu like aí, vamos lá, para cima. Inclusive, as suas orações foram ouvidas. A pastora Josiane, Deus quebrantou o coração dela e ela aceitou sentar à mesa para ler, pelo menos no microfone, as suas opiniões, né? Tá bom? Tá bom. Antes de a gente entrar na esquerda, direita aí, pastor Robson, na Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, tem pastora? O termo pastora na Assembleia de Deus Belém não existe o termo, embora há muitas mulheres de Deus que exercem a liderança em determinadas funções. Mas pastora dirigindo uma igreja, nós não temos este costume. Eu digo costume porque para algumas pessoas se trata apenas de um equívoco teológico. A meu ver, eu estava falando isso até ontem, no sábado, numa palestra que eu falei acerca da Reforma Protestante, eu entrei naquele termo que fala acerca de Áquila e Priscila, para que os nossos ouvintes possam entender. Há 19 citações de Áquila e Priscila, das quais Priscila e Áquila aparecem 18 vezes na frente, ou seja, me parece que Priscila tinha uma proeminência em relação a Áquila, porque das 19 citações, 18 vezes Priscila vem à frente. Então isso é bem interessante, inclusive quando se estuda a patrística, na ausência de homens, mulheres também exerceram liderança em algumas comunidades na igreja nos primeiros séculos. Então é importante entender que a liderança faz parte do corpo integrante de Cristo, tanto homens, tanto mulheres. E lá na Madureira também tem mulher, pastora, não? Tem pastora. Tem pastora. Madureira já tem pastora. Mas começou há pouco tempo, né? Pouco tempo. Eu vi isso, acompanhei. Então, eu estou só falando isso porque estamos abertos para discutir o assunto. Quem for contra o Ministério Feminino e se dispuser a vir bater papo com a gente, assim, um debate, né? Bíblico, etc., a gente tá pronto aí, tá bom? Eu fui um ardoroso perseguidor do Ministério Feminino na minha denominação, mas Deus mudou meu coração e eu tive o privilégio de participar da Assembleia Geral, naquela época chamava Reunião do Supremo Concílio, que mudou a história, né? Graças a Deus. Bom, vamos lá. O assunto hoje são os perigos do esquerdismo. Professor, pastor Robson de Magalhães, da Igreja Assembleia de Deus Belém. Por que o senhor se especializou nesse assunto? Eu vim até no caminho aqui de São Paulo para cá, conversando com o pastor Wilson Martins. O que me levou a isso, e na verdade eu já quero aqui declarar algo que está no meu coração. Eu quero montar de fato uma frente conservadora dentro das igrejas. Em qual sentido? O que eu percebo, reverendo Heber, pastor Luciano, pastora Josiane e também os demais ouvintes. As nossas igrejas, né, no sentido geral, quando eu falo igrejas, eu falo de denominações reformadas, pentecostais, carismáticas, neopentecostais, enfim, elas não sabem lidar com o conservadorismo, inclusive com algumas pautas em que elas não estão apenas dentro da igreja. Porque o conservadorismo, ele não é o cristianismo, são aspectos completamente diferentes. Conservadorismo nada mais é que uma vertente em que algumas pessoas ou algum grupo não quer quebrar determinados paradigmas. O progressismo já pensa o diferente, isso aconteceu desde o século XVI com a modernidade,
que é a quebra de alguns paradigmas. Mas enfim, então quaisquer pessoas, pode ser espírita, do candomblé, por incrível que pareça, cristão, testemunha de Jeová, adventista, pode ser conservador em qual aspecto que eu estou trazendo no costume. Ou seja, num casamento heterossexual, não legalização das drogas, não legalização do aborto. Então, quando se trata de costumes, de valores, eu não estou colocando nem valores cristãos, podemos ter vários tipos de pessoas. E a igreja, de maneira geral, não está sabendo lidar com essas questões. E, inclusive, isso é interessante, por qual motivo? Quando os nossos jovens passam, né, vou falar aqui da minha denominação em si, tem lá a escola bíblica dominical, desde do bebê até o jovem, ele vai crescendo ouvindo sempre a mesma batida, né? Desculpa aqui o jargão, mas é isso mesmo, aquela batida. Quando chega na faculdade, ele se depara com professores que são progressistas. O problema de tudo é quando esse progressismo ele é tão enviesado que ele começa a desconstruir os valores bíblicos. Então, o que está acontecendo com as igrejas hoje? As igrejas estão perdendo os jovens na faculdade. Porque na faculdade, eu digo isso porque eu sou professor de formação, sou formado em letras, tenho uma especialização. E nós, professores, eu digo isso com bastante clareza, nós não temos senso crítico, porque nós temos um ídolo. No caso, um Messias que não é Deus. E, infelizmente, nós somos assim. Eu digo isso porque, mais uma vez, eu sou professor formado e eu trabalho no meio deles desde 2013. Então, o que ocorre? Quando chega na faculdade, nós perdemos os nossos jovens. E quando se perde um jovem, fica muito difícil para a igreja recuperar, eu digo, em relação ao seu viés ideológico. Então, o que ocorre? Eu não posso falar que eu me especializei, mas, de fato, eu estou nesta área da teologia pública em dois aspectos. Primeiro, para que a igreja possa entender o que é o conservadorismo na sua maneira mais ampla. Para quando chegar um político ou uma pessoa conservadora, a pessoa não confunda com o cristianismo, que são aspectos diferentes. Outro sim, uma coisa que a igreja também está deixando a desejar é acerca num aspecto político. A política não é do diabo, os políticos não são ladrões, eu não gosto de generalizar, porque eu cresci desde 1996, que eu fui alcançado por Deus, que me gerou Cristo, a salvação, a regeneração. Eu sempre ouvi falar que os crentes não prestavam. Essa generalização é ruim. A política não é ruim. O problema é que o pecado, que não é uma ontologia, mas é um parasita, ele está no homem. A política é neutra. Então o que ocorre? Os cristãos, de maneira geral, não sabem qual é a função do vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, não sabe dividir o poder legislativo, executivo, judiciário, não sabe qual que é as funções de um presidente da república. Quer ver um exemplo bem que aconteceu comigo, para poder simplificar? Eu fui convidado nas eleições há 2 anos por um vereador para poder ajudá-lo na sua eleição. Ele me convidou porque sabia que eu era influente, que eu conhecia muitos alunos, e ele falou assim, professor Robson, o senhor pode me ajudar nas minhas eleições? Olha, eu também sou conservador, eu também quero ajudar. Aí eu falei, tá bom, quais são as suas propostas? Ele olhou para mim e falou assim, olha, durante os meus mandatos, que foi mais de um, ele falou, eu distribuí cestas básicas, eu peguei e pintei uma praça, eu pintei uma escola. Aí eu falei, interessante, filantropia é muito bom, mas o senhor exerceu a sua função? Aí ele ficou olhando assim para mim, porque filantropia não é a função de um vereador. Uma das funções de vereador do município é fiscalizar o prefeito. Na época que que agora está falecido Bruno Covas, começou a trancafiar as pessoas, obrigando essas pessoas a colocar máscara, álcool em gel, não se importando com a economia, principalmente com a Estação das Trevas, apelidado assim pelo Datena, porque a Estação da Luz de trem estava abarrotada de pessoas. Todos os ônibus estavam abarrotados de pessoas. E ele fez um rodízio maluco, impedindo que as pessoas pegassem os seus veículos, mas os transportes públicos estavam abarrotados. Eu perguntei, onde o senhor estava, vereador, quando o prefeito tomou essas medidas completamente loucas, sem sentido, e, evidentemente, as pessoas se contaminaram nos ônibus, nos trens. Onde que o senhor estava? Distribuindo cesta básica? Pintando calçadas? Eu não posso ajudar o senhor. Se esta foi a proposta do senhor, eu não posso lhe ajudar. Quando eu falei isso, o reverendo Heber, ele abriu os olhos e falou assim, rapaz, onde que eu estou pisando?
né? Eu peguei e falei assim, eu não posso ajudar o senhor, porque o senhor não está alinhado, pelo menos com a sua função de vereador. Então, o que eu queria apresentar, e eu vou criar esse projeto, é uma frente conservadora com esses dois aspectos. Ensinar os líderes, aqueles que queiram, acerca de política, acerca dos poderes constituídos e, inclusive, o que é o conservadorismo e desassociar com o cristianismo, que são coisas completamente diferentes. Por causa dessa polarização, eu percebo a confusão e a falta de aptidão por alguns líderes em chegar até seus membros e poder explicar essas pautas. Entendi. Então, a ideia do irmão é fazer com que os crentes comuns entendam o que é o conservadorismo. Exatamente, esses dois aspectos, tanto no aspecto político como no aspecto de valores. Nos aspectos de valores, que não vai ser muito difícil compreender, né? A esquerda é o oposto do conservadorismo? Sem dúvida nenhuma. O que é vamos falar acerca do progresso. Do século V ao século XIII, nós vivemos o período medieval. Vamos falar aqui do Ocidente, porque teve o grande cisma do Oriente, 1054. Eu não quero falar do Oriente, que é outro costume, outro mundo. Cultura, outro mundo. Vamos falar aqui do Ocidente, correto? O que aconteceu após o período medieval? O período medieval teve 3 ênfases. Primeiro, a igreja foi empoderada, a igreja foi suprema. Após a igreja, o Papa foi a grande pessoa. E a terceiro aspecto, a fé. Perceba que nas escrituras sagradas estava à frente desses 3 pontos. Houve uma quebra, isso é o progressismo, é quebrar paradigmas. Por causa da renascença escolástica, o iluminismo, a ciência começou a permear as mentes das pessoas. Uhum. Evidentemente também que, além da ciência, a razão começou a questionar vários pontos importantes. O heliocentrismo foi uma coisa bem interessante que aconteceu naquela época. Mulheres eram queimadas, chamadas de bruxas. Enfim, as pessoas conhecem a história. Então, o que é o progressismo naquela época? É o progresso. O progresso tinha duas vertentes: a ciência e a razão. A ciência e a razão ia conduzir o homem ao progresso, que é uma paz neste mundo. Foi caminhando até ter uma religião sem Deus, que é o antropocentrismo já da pós-modernidade do século XXI. Nós não precisamos de Deus. Mas o progressismo daquela época, em partes, foi bom para a igreja, porque por meio desse progresso, dessa quebra de paradigmas, nós tivemos grandes reformadores, como Lutero, Calvino e tudo mais. Então, o progresso, ele não é todo ruim. Ele tem aspectos que são bons e que nós temos que quebrar alguns paradigmas. Imagine só se nós estivéssemos hoje ainda com aquela ficha, lembra do telefone com a ficha? Então hoje nós temos o WhatsApp, temos os aparelhos, então o progresso é bom. Qual que é o problema do progressismo de hoje? Eu quero aqui enfatizar as pautas das quais eles defendem. As pautas que eles defendem são pautas completamente contrárias aos valores cristãos. Eu vou pontuar aqui aos valores cristãos. Eu só vou pontuar 3 para que possa frisar na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo. Os principais, para que também não fique aquela coisa, fica muitas informações, a pessoa fala, poxa vida, não acabei não entendendo nada. Primeiro, a legalização das drogas. Toda pessoa que tem uma pessoa viciada na sua casa, toda pessoa que tem uma pessoa sabe os problemas que causam as drogas. Como funcionam as drogas? Funciona assim. Vamos falar acerca da cocaína. A cocaína tem um agente chamado agente potencializador. Esse agente potencializador, ele age diretamente no sistema nervoso central. O sistema nervoso central não produz esse agente. De maneira que, a primeira vez que a pessoa faz o uso da cocaína, a potencialidade dela se tornar viciada é de 75% a 85%. O crack também tem esse agente potencializador. Qual que é o efeito no sistema nervoso central do usuário? A primeira vez que ele usa, a potencialidade para que essa pessoa se torne viciada é 98%. Então, me parece que essa pessoa já se torna viciada na primeira vez que fez o uso do crack. O que acontece? O corpo dessa pessoa não produz esses tipos de substâncias. O que ela vai fazer? Ela vai começar a comprar. E aí que se dá o comércio das drogas. Então, quando a pessoa diz assim, não, vamos liberar as drogas, que as drogas é uma coisa de saúde pública, enfim, tal. Só que os danos, eles são muito altos. Esse que é o problema.
Outro ponto também é acerca da legalização do aborto. A nossa legislação, para quem não sabe, já tem o aborto legalizado, o artigo 128 do nosso Código Penal. E tem algumas circunstâncias em que o aborto ele é legalizado. Eu até trouxe aqui a norma para poder aqui junto com os nossos ouvintes, para que eles possam falar, nossa, o aborto já é legalizado? Sim. O artigo 128 diz assim, abre aspas, não se pune o aborto praticado por médico. Primeiro, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é o procedimento de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Fecha aspas. O que está dizendo aqui? Em suma, se a mãe correr risco, se faz o aborto. Se é resultado de estupro e tem o consentimento, se for tudo realizado pelos médicos, procedimentos legais, sim, se faz o aborto, mas a forma que eles querem que o aborto seja feito é uma fora do tempo, ou seja, duas pessoas irresponsáveis, duas pessoas que não se preveniram, porque nós somos aqui adultos, dá para se prevenir antes, durante ou até depois, elas querem simplesmente dizer assim, o corpo é meu, que já vem um feminismo. O corpo é meu, é eu que mando no meu corpo. E para quem não sabe, quando você vai abortar, você tem que mutilar a criança. Então, na Bíblia Sagrada, tem vários trechos que Deus escolhe a pessoa no ventre. Então, a legalização do aborto, além da legalização das drogas, são pontos das quais nós, cristãos, nós não podemos admitir. E muitas vezes o que as pessoas falam, né? Falam assim, não, pastor, mas isso aí não é um problema da igreja, é um problema social. Mas aí que está o problema, reverendo Weber. O nosso reino é um reino que acaba se intercalando. Nosso reino é, mas ainda não. A igreja continua aqui na terra e nós precisamos espalhar o evangelho. E dentro do evangelho, nós precisamos ser contra o aborto, contra a legalização das drogas e tantas outras pautas que eles acabam tentando inserir na cabeça das pessoas, dizendo assim, se não for assim, você é um fascista. Quer ver outro ponto, só para poder fechar com elegância, eu sempre falo isso? Ideologia de gênero. Tá. O que é ideologia de gênero? Esse é o terceiro. Esse é o terceiro para eu poder finalizar, para que o nosso público entenda. Ideologia de gênero é a afirmação de que não se nasce homem ou mulher, nasce uma criança. E essa criança vai decidir o que ela quer ser. O problema é que dentro da ciência existe um macho e a fêmea. É para a ciência isso, por causa dos cromossomos. Então o que ocorre? Imagine só se nós chegarmos à criança na formação, porque a criança se forma até os 8 anos de idade, e dizer para um menino de 4, 5 anos que ele não é um menino, que ele vai decidir ser um menino. Ou para uma menina que ela vai decidir ser uma menina. Eu lembro uma vez que eu estava pastoreando uma igreja lá em Guaianazes, uma irmã chegou até mim e falou assim, pastor Robson, o senhor pode me ajudar? Eu falei assim, posso, mas o que aconteceu? Um professor numa escola pública municipal passou um filme homossexual com beijos para o meu filho, adolescente, pré-adolescente, de criança para adolescente. Tinha na época 10 para 11 anos de idade. Porque ele falou que não existe homem ou menina, menino ou menina. Ele é devoto da ideologia de gênero. Então ele passou esse filme homossexual e meu filho está assustado, porque meu filho nunca tinha visto aquilo daquela forma. Eu falei assim, o que eu faço? Eu falei assim, olha, a senhora vai procurar a direção leste, né? Vai procurar a Secretaria de Educação, que é a Leste 2, aqui na região leste de São Paulo, e você vai narrar o fato, vai explicar isso à coordenação da escola, porque isso é um absurdo. Esse professor, que nem matéria dele, ele não pode afirmar isso para uma criança, porque a função do educador, eu digo isso como educador, não é dizer se é menino ou menina. A função dele é ensinar português, matemática, geografia. Então a ideologia de gênero é mais uma das pautas progressistas, reverendo Weber, que eles estão tentando inserir. O problema de tudo, dessas 3 pautas, eu quero aqui poder enfatizar, é que não há um debate público. Vamos debater, não tem problema, o debate, o diálogo é bom. Nós crescemos como que a igreja cresceu com os debates, né, reverendo? Toda a história da igreja, como nós abrimos espaço para tantas coisas dentro da igreja. O problema de tudo é que eles querem inserir isso de uma forma obrigatória. E a palavra é assim, se você não aceitar, você é um fascista, você é um machista, você é um Hitler, e isto que é um absurdo no contexto que nós estamos vivendo atualmente.
Muito bom. Estamos conversando aqui com o professor Pastor Robson de Magalhães. Ele é ministro da Assembleia de Deus do Belém e está conversando conosco no Se Não Vejamos a respeito dos perigos do esquerdismo. Professor, já a gente vai abordar cada um desses três aspectos, né? Fazer um confronto aí sobre essas pautas, a legalização das drogas, a legalização do aborto e a ideologia de gênero, porque, assim, em tese eles são coisas absurdas, mas onde é que se baseiam os liberais, né? Os progressistas, chamados progressistas, para defenderem pautas assim tão estranhas? Mas enfim, antes disso, eu queria entender do senhor por que o esquerdismo assumiu esse tipo de bandeira que era, quando ele nasceu, eram bandeiras minoritárias. Então, vamos entender a história. O que ocorre? De fato, vamos pegar aqui o exemplo de John Wesley, né? John Wesley, quem conhece a história, ele promoveu um grande movimento social na Inglaterra. Ele foi uma pessoa que fez um papel assim maravilhoso e até hoje ele é reverenciado. Não somente ele. Quando nós pensamos também em qualquer outros reformadores, até mesmo Martim Lutero. Martim Lutero, ele é uma pessoa muito respeitada na Alemanha, embora tem pessoas que fizeram mau uso das obras e de alguns erros que todas as pessoas cometem, inclusive eu. E eu não estou aqui para defender pessoas. O que ocorre? O progressismo, ele teve uma evolução que hoje eu chamo assim, eu abro aspas, né? É o nós contra eles, fecha aspas. Eu lembro quando eu era criança, sempre teve a rua de cima contra a rua de baixo. Eu acho que todas as pessoas viveram isso, né? A rua de cima contra a rua de baixo. O que ocorre? Atualmente, algumas pessoas, elas trabalham naquela parte da emoção, do sentimento, aquela oratória que toca o coração das pessoas. Tem pessoas que são assim. Quer ver um exemplo interessante? Eu estava ouvindo isso de um homossexual que disse assim, eu estava ouvindo isso até no final de semana agora, de uma das lives que eu estava acompanhando, que eu estou sempre acompanhando, ouvindo essas pessoas, ele falou dessa forma, e é verdade. Ele falou, os políticos atuais que falam acerca do homossexualismo, eles aproveitam porque nós homossexuais, isso ele falando, nós somos discriminados. Nós não temos com quem falar, nós não temos com quem desabafar. Às vezes, os nossos pais não nos compreendem ou os nossos pais acabam nos abandonando. E o que eles fazem? Eles fazem um discurso que afeta, que vai ao encontro da necessidade dos nossos corações. Então, essa palavra bonita que eu falo é a parte estética. O problema do ser humano é que o ser humano ele olha muito para a parte estética, não ontológica. Vamos pegar um exemplo bíblico aqui, só para as pessoas entenderem, acerca de quando Samuel foi ungir Davi. Samuel errou 7 vezes, porque Samuel, embora Deus falou, vai até a casa de Jessé, porque ali já está o rei, os 7 filhos que passaram de Jessé, quando Samuel olhou, Samuel falou assim, nossa, certamente, tem um texto que fala, certamente é este, porque era o mais forte, mais bonito, mais belo, tinha cara de rei, postura de rei, altura de rei, mas Deus falou assim, não é este, mas era Davi, porque Deus não olha para a parte estética, Deus olha para a parte ontológica, para o coração. Então, o que os progressistas atuais fizeram? Eles pegaram essas classes minoritárias, que de fato, elas existem, não tem como negar que elas estão aí, que elas sofrem de fato algum tipo de discriminação, ou por palavra, ou por gesto, e às vezes, a maioria, até dentro da própria família. E o que eles fizeram, reverendo Weber? Nós contra eles. Olha, nós vamos te ajudar, nós vamos te abraçar, nós estamos contigo, porque os brancos não gostam dos negros. Olha, os negros, vocês precisam de cotas, vocês precisam do Estado, vocês precisam de nós. E mesma coisa, olha, os heterossexuais, eles são violentos, eles são machistas, eles querem acabar com vocês que são homossexuais. Olha, mulheres, vocês sempre sofreram. Lembra na Revolução Industrial? Como vocês trabalhavam? Como os homens te abandonaram? Como o mundo é patriarcal? Então esses políticos atuais, que são os tais progressistas, que eu falo progressista de gourmet, progressista de Copacabana, eles têm esses discursos inflamados, têm uma boa oratória, têm um tom de sentimentalismo muito bom. Para quê, reverendo? Para quê, pastor Luciano? Para chegar até o poder. E fazer o que no poder? Trazer corrupção.
trazer escândalos de roubalheiras que ocorreram no nosso país há muito tempo. Então, o progressismo atual do século XXI não é só no Brasil, não. Isso ocorre também, eu vi isso acontecer também nos Estados Unidos da América, ou nós contra eles. O progressismo atual, ele não é um progressismo legítimo, ele é um progressismo disfarçado de bom samaritano, mas que no fundo, não passam de hipócritas, porque eles nunca se preocupam com a minoria. Agora, o que nós conservadores precisamos fazer? O nosso discurso é que nós precisamos corrigir não só as nossas ações. Primeiro ponto, que eu digo isso com bastante cuidado, zelo e amor. Nós precisamos ter o senso crítico. Eu olho para mim todos os dias e digo assim, meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso acertar aqui. Então nós erramos, nós conservadores erramos. Porque nós não olhamos para essas pessoas. Nós não entendemos essas pessoas. Quantos pastores, infelizmente, não sabem tratar um homossexual que chega até a igreja dele? Essas pessoas que chegam até a igreja precisam, não estou querendo aqui falar que são todos os pastores, mas tem um grupo interessante de pastores que não sabem receber essas pessoas que chegam até lá. Ou os pastores que não sabem lidar com as pessoas mais pobres que estão na igreja. Às vezes, e eu sei que isso acaba até frustrando, deixando algumas pessoas frustradas, quantos pastores têm casas, apartamentos, iates, helicópteros, e os membros da igreja, das igrejas às vezes, só quer uma cesta básica, um emprego para poder trabalhar. Então nós conservadores precisamos olhar para nós mesmos e sermos menos vaidosos, enxergar os nossos erros, para que nós possamos dizer assim, olha, nós somos conservadores, nós vamos defender as pautas que são consideradas cristãs, mas nós precisamos também ter um olhar de empatia e de amor, como Tiago ensinou lá na epístola que ele escreveu àqueles vários judeus da Palestina no primeiro século. Muito bom. Então, o irmão tocou... Quer que desligue o ar? Está muito frio? O irmão tocou em várias questões aí que são importantes. Conservadorismo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Há pontos que eles se tocam, né? Sim. Que tem uma posição idêntica. Por exemplo, a questão da família, né? O conservadorismo defende a família tradicional, papai, mamãe e os filhos, com os filhos obedecendo o papai e a mamãe, né? Alguns mais conservadores defendem que a mãe é que fica em casa cuidando dos filhos e o pai é o provedor, né? Então existem graus de conservadorismo aí e tal. Então essa é uma pauta que identifica com a fé cristã. A fé cristã também defende a família com esse formato, família heterossexual, tal, tudo direitinho. Agora, existem pautas conservadoras que não se identificam necessariamente com a fé cristã. Por exemplo, quando você vai para a área da economia, o conservadorismo defende que o mercado se ajuste sozinho, né? Quando o Guedes foi indicado aí 4 anos atrás para assumir a economia do Brasil, havia um receio muito grande disso, né? De que o Estado deixasse o mercado se arranjar, né? Porque a pauta conservadora é essa mesmo, laissez-faire, laissez-passer, diziam lá os franceses, né? Deixe acontecer. Então, quem tiver que quebrar, quebra, quem tiver que crescer, cresce, quem tiver competência, se estabelece e tal, só que os danos sociais são gigantescos. Então, o Estado precisaria regular a economia para evitar que os mais pobres e mais fracos sofressem esse dano. Então você vê que aí a pauta conservadora, por exemplo, do que o Trump defendia lá nos Estados Unidos, não é uma pauta cristã. A pauta cristã é de ajudar, se você lê o Antigo Testamento, se o que Deus estabeleceu no Antigo Testamento fosse cumprido por Israel desde o começo, não haveria pobres em Israel. Ninguém passaria fome, não haveria miseráveis, né? Por exemplo, só um exemplo, só uma lei, a lei do ano do jubileu. A cada 50 anos todas as dívidas eram perdoadas e as propriedades todas voltavam aos seus donos originais, a reforma agrária bíblica, né? Então, isso elimina a miséria, né? E não permite a construção de uma classe dominante perpétua, que o conservadorismo defende. Então, existem pautas que nós podemos abraçar e pautas que não podemos abraçar. E na esquerda não tem nenhuma pauta que a gente possa abraçar?
Olha, o que ocorre? Vamos falar acerca da ideia de progresso. Porque o que é esquerda? Isso. Para as pessoas entenderem o que é esquerda. Porque às vezes parece... Quando eu falo o perigo do esquerdismo, eu nunca posso abandonar o contexto atual, reverendo Weber. É isso que eu quero que as pessoas entendam aqui no Se Não Vejamos. O progresso é bom. O progresso não é ruim. Eu jogava bola com Atari, eu jogava videogame com Atari. Eu também. Hoje é o PlayStation. Hoje é o PlayStation, né? Então, assim, eu também não jogo por falta de tempo, mas eu sou nerd, né? Eu confesso aqui meus pecados. Eu gosto da DC, gosto da Marvel, eu acompanho lá todos os episódios, mas vamos pegar acerca do progresso. Né? Não tinha como, na minha casa ainda, ter aquela televisão de tubo. Uma televisão tem que ser uma televisão como esta. Se não vejamos aqui chique. Né? Então o progresso ele é bom. Eu não poderia continuar chutando uma bola de plástico como eu chutava quando eu fui criança. Hoje já tem vários tipos de bolas. Então o progresso ele é bom. O senhor falou uma coisa interessante. Vamos falar acerca do conservadorismo. O conservadorismo, como o progressismo, eu gosto de uma frase, sempre me lembro, me foge o nome da pessoa que me falou isso, é os vários tons de vermelho. E o PSDB era mais um tom vermelho alaranjado. Então, o conservadorismo também tem vários tipos de tons de conservadorismo. Porque o progresso é bom. Existem pessoas, infelizmente, que acham que as mulheres têm que ficar em casa sem trabalhar, correto? E cozinhando. Eu sou veementemente contra isso. Primeiro, as escrituras não determinam isso às mulheres. Não tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, porque as escrituras sagradas não foi escrito para falar acerca de coisas domésticas, mas para falar do Redentor do cosmo. E segundo, as mulheres, elas são auxiliadoras, tem que ficar ao lado do homem. O homem não está acima da mulher. A mulher está ao lado do homem. Então, no meu caso, né, minha neguinha está me acompanhando, minha esposa, que eu amo, que nós estamos há 2 décadas juntos. Eu não seria o Robson de Magalhães que eu sou hoje se não tivesse a minha esposa por trás, orando por mim, cuidando agora dos meus filhos. Beijo, Pedro, Ana, papai ama. Ajudando a minha casa. Inclusive, trabalhando e às vezes eu falo assim, neguinha, tem como você me emprestar R$50 que o dinheiro acabou? Então, embora eu seja conservador, eu falo que sempre os extremos acabam atrapalhando. Então, o progresso, o que é esquerda? Esquerda nada mais é que progresso, progressão, progredir, quebrar paradigmas. Vamos pontuar uma coisa interessante aqui. O progressismo foi a favor de se acabar com a escravidão. O conservadorismo não. Então, o progressismo é ruim em todas as suas esferas? Não. No contexto de tempo, não. O problema é o progressismo atual. O progressismo atual, esse progressismo atual, ele é ruim. Eu não consigo, reverendo Weber, eu estou aqui aberto para poder conversar, eu não consigo enxergar um único ponto positivo no progressismo atual. Eu não consigo enxergar. Por mais brando que ele tenta ser, eu não consigo enxergar. Porque, graças a Deus e louvado seja Deus por isso, que os homens progridem. Que no Espiritismo fala de evolução. As pessoas evoluem, o nome que queira dar, mas graças a Deus que as pessoas progridem. Então nós temos a nossa Constituição Federal que diz assim, todos são iguais perante a lei, conforme a Constituição. Então, para lá. O que está dizendo ali? Que todos são iguais perante as leis, mas é a Constituição que vai determinar. Porque a Constituição também separa pessoas com seus encargos e também com as suas responsabilidades. Isso é muito natural. Agora, o que ocorre? Esse progressismo atual do século XXI, com essas narrativas, com esses fake news, taxando as pessoas daquilo que eles são. Primeiro, vamos falar acerca da economia que o senhor falou. De fato, e eu não sou nenhum maluco, de fato, o conservadorismo defende o livre mercado. Ele tem uma pauta neoliberal. De fato, ele tem. Agora as pessoas... E a esquerda? E o progressismo? O progressismo não, pessoal. O que é o progressismo? Vamos lá, para que vocês possam entender. Enquanto o conservadorismo, que é a direita, defende um Estado menor e que as pessoas sejam livres para poder trabalhar, para a roda poder girar, a economia crescer, é por isso que aquilo que era burocrático deixa de ser burocrático, as pessoas vão abrindo as suas empresas e tudo mais. Por outro lado, que é o progressismo, a esquerda, que é um Estado mais inchado. E todas as pessoas dependendo do Estado, todas as pessoas, é como se fosse, desculpa o termo aqui,
mas é como se fosse uma vaca leiteira. Tem uma vaca e vai dando leite para todas as pessoas. Então, o progresso defende o Estado mais cheio, enquanto o lado conservador quer um Estado menos e com o mercado girando, as pessoas correndo atrás, tudo tal. O senhor pergunta assim para mim, Pastor Robson, hoje o que é melhor para o Brasil? A direita. Por que a direita? Porque os nossos políticos, pelo menos estes que querem retornar ao poder, eles cometeram uma corrupção sistêmica, comprovada. Eles foram julgados, não foram só por Sérgio Moro, isso é um grande erro. Pode perguntar para qualquer jurista. Eles chegaram até o STJ, Supremo Tribunal de Justiça. E eles foram condenados, todos eles. Inclusive, eles devolveram dinheiro. Só pode devolver dinheiro quem pegou algo errado. Correto? Então eles devolveram o dinheiro. Então, inclusive, quando fala do Supremo Tribunal Federal, isso é interessante, o Supremo Tribunal Federal não inocentou Luiz Inácio Lula da Silva. Não inocentou. O que mudou foi o fórum privilegiado. Foi, aliás, o juiz natural. O que é um juiz natural? Mudou o local onde Luiz Inácio Lula da Silva deveria ser julgado. Tirou de Curitiba e mudou para Brasília. Não está falando que Lula é inocente. Só está dizendo que mudou o local e ele deve passar por todo o devido processo legal novamente. Só que prescreveu por conta da idade. Então, para que as pessoas possam entender, atualmente, eu particularmente, vamos lá, eu estava até falando isso para as pessoas. Vamos pegar os extremos de São Paulo. As pessoas que estão em extrema talvez possam entender um pouco. Os extremos de São Paulo. Nós temos hospitais nos extremos de São Paulo? Nos extremos, Itaim, Paraisópolis, temos? Não temos. Temos escolas adequadas? Não temos. Temos segurança pública? Não temos. Temos transporte público para os extremos? Não temos. Isso está tudo no centro de São Paulo. Quem deveria prover isso? É o Estado. Por que o Estado não provém isso? Porque o Estado é corrupto. O dinheiro está indo para algum lugar. Porque a carga tributária nossa é muito alta. Então, em suma, atualmente, entre um Estado menor e um Estado maior, por conta do contexto, eu fico com o lado do conservadorismo. Então, mas no lado do conservadorismo, os mais fracos vão sofrer mais do que os mais fortes. Uma das origens aí da direita e esquerda é a Revolução Francesa lá. Até a Revolução Francesa, quem era elite? A elite era quem possuía terra, né? Era a nobreza. Os senhores feudais, que depois tornaram-se reis, tal, distribuíam terras aos seus vassalos pela troca, né? Os vassalos os defenderiam em caso de guerra, tal. Então, quem eram os vassalos? Eram os cavaleiros. Todo vassalo era nobre. Quem não era nobre era camponês ou padre, né? Então, ou fazia parte do clero ou era camponês. E, como os cristãos não podiam lucrar por causa do engessamento da igreja naquele momento, que proibia a usura, quem enriqueceu foram os árabes e os judeus, né, que não eram cristãos. E eles se transformaram em comerciantes. E viviam nos arredores dos castelos, nos lugares que eram muito mal afamados, chamados de burgos, por isso que eles são burgueses, né? Mas eles tinham dinheiro. E quando não havia mais perigo de invasão, a cavalaria medieval, os vassalos perderam a função, eles não serviam para mais nada, mas eram nobres. Faliram, não tinham um tostão, passavam fome, mas eram nobres, né? Então, o que é que... E os burgueses tinham dinheiro, mas não tinham acesso a nada, eles não tinham direitos. Então, eles promoveram a tal da Revolução Francesa para derrubar o antigo regime, que era o regime monárquico, que garantia toda essa estratificação da sociedade, e assumir poder, né? Por meio da riqueza. Mas eles criaram um mecanismo para impedir que qualquer um chegasse lá e tomasse o lugar deles, né? Que é justamente o mercado que eles controlam até os dias de hoje. Então, o governo depois passa a ter uma função reguladora de não permitir que uma determinada classe oprima a outra a ponto de estabelecer miséria, desgraça, né? Como acontecia na Idade Média. Quem nascia camponês, morria camponês. Quem nascia nobre, morria nobre. Era uma questão de sangue. Depois da Revolução Francesa, não. Se você se esforça, se você luta, se você cria, você enriquece e você ascende socialmente.
E a função do Estado é permitir que estas condições sejam acessíveis a todos, coisa que não acontece. O senhor acabou de descrever aí. As periferias de qualquer cidade do Brasil, né, nem sempre só as periferias, né, mas elas não têm acesso garantido pelo governo, que deveria distribuir os impostos, distribuir a riqueza na forma de impostos, para poder ascender socialmente. E aí a esquerda ganha espaço. Onde é que os políticos de esquerda, no momento atual, o Lula, mas não é só ele, né? Só um detalhe. Os partidos mais identificados com a esquerda acham Lula um burguês, né? Eu entrevistei o presidente do PCO, Partido da Causa Operária, o pessoal do PSTU, cansei de entrevistar lá no Vejam Só. Eles achavam o Lula um tremendo burguês. Ele nunca foi de esquerda, não sei o quê. Ele é alguém que se aproveita, né? Um aproveitador do momento, um oportunista, papapá. Agora, como não tem outro, é ele, então eles estão juntos, né? E aí depois, se o Lula ganha, como é que ele vai fazer para dar poder para esses outros grupos? Essa é outra questão muito, muito ruim. Mas os esquerdistas, eles se identificam com as periferias porque eles alegam promover essa distribuição de justiça para que eles tenham segurança, transporte e escola, não é verdade? Sim. Então, vamos lá. Eu gosto desse tema porque eu estava uma vez debatendo com uma professora numa pós-graduação que eu fiz. Deixa eu pontuar aqui uma coisa primeiro. Não haverá governo perfeito até a volta de Cristo. Isso é uma coisa que os cristãos precisam ter em mente. Eu não estou defendendo aqui um governo perfeito. Eu até fiz aqui algumas observações. Uma vez uma pessoa falou assim: seu bolsonarista, isso me ofende. Eu não sou bolsonarista. O único título que eu aceito é cristão. Os demais, pastor, professor, essas coisas são nomenclaturas que as pessoas chamam. Mas uma coisa que eu levo a sério na minha vida e dou a minha vida e vivo por isso é o cristianismo. A única pessoa que eu morro é Cristo. Pela minha esposa e pelos meus filhos eu posso até titubear. Porque falar que morre assim é fácil, quero ver na hora. Mas a única pessoa assim que eu falo: Senhor, me dá fortaleza, é Cristo. Porque Ele é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho foi Cristo que me deu. Vida, esposa, filhos. Eu vim aqui para ser cristão. O resto é o resto. Então, o cristianismo é aquilo que aflora a minha vida. Então, o que as pessoas precisam entender é que eu não sou bolsonarista. E isso me ofende. Mas, a igreja não deve ter a cara de uma pessoa além de Cristo. A única pessoa que a igreja tem que ter a cara é Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Sim. Mas, o que é importante que as pessoas saibam? Que não há governo perfeito. O governo perfeito, para quem é pós-tribulacionista, né, é quando ele voltar. Já para os pré-tribulacionistas é quando ele voltar antes da tribulação. Mas eu não quero entrar aqui nesse debate porque eu sou proibido pela minha denominação. Mas enfim, o que ocorre? Por que você é pós? Então o que ocorre? Somos. Então, seja bem-vindo. Então o que ocorre? O Weber sempre me coloca em termos curtos, né? Então o que ocorre? O governo perfeito é um governo com Cristo. É um governo com Cristo. E outra coisa que é interessante, que eu estava conversando com uma professora, eu falei assim: poxa vida, como vocês são saudosistas, né? Por que saudosismo? Não caso o senhor, porque o senhor fez aqui um amparato e tal, mas eu estou querendo aqui trazer dessas pessoas que falam da esquerda, porque eu converso muito com essas pessoas, inclusive com meus amigos, professores de histórias. Eles sempre falam: não, porque a Revolução Francesa foi boa tal. Marx escreveu coisas boas, de fato. Quem conhece a Revolução Industrial, quem já leu sobre a Revolução Industrial, o que acontecia naquelas fábricas, com as mulheres, com os adolescentes jovens, com os próprios homens. Naquela época, a Revolução Industrial foi muito pesada para aquelas pessoas. E, de fato, tinha que acontecer alguma coisa, porque as pessoas estavam morrendo, estavam sofrendo naquela época. A mulher dava luz do lado do tiar e voltava a aquecer. Isso era um absurdo. Não tinha domingo, não tinha feriado. Não tinha nada. Era direto, 16 horas por dia de trabalho. Exatamente. É uma coisa assim absurda. Mas eu não quero aqui pontuar essas coisas porque já que são outros temas. Eu quero aqui ficar no nosso contexto, reverendo Ever, para que as pessoas possam entender. O problema de tudo é que nós somos saudosistas. Eu falei isso para a professora.
Eu entendo a Revolução Francesa e concordo, não em tudo, né? Porque nós nunca concordamos em tudo, mas eu concordo com boa parte do que aconteceu. Eu concordo até com algumas coisas que Marx escreveu. Eu não concordo com o propósito dele e com o viés também, porque Cristo é que tem que reger tudo, porque os meus pressupostos, as minhas lentes são cristãs, então eu estou distante de Marx. Mas nós estamos no século XXI. Nós vivemos um contexto completamente diferente. Nós não estamos na Europa, nós estamos na América do Sul, nós estamos no Brasil. Se nós pegarmos outros países, vamos aqui falar do Reino Unido, temos aqui um amigo em comum, o Anderson de Figueiredo, né, da Alpha Tour, né, logo todos estaremos lá. O que acontece? No Reino Unido, eu estava conversando aqui com o Anderson, ele falou que as coisas que acontecem aqui no Brasil são absurdas, porque lá o Estado é pequeno, as coisas funcionam, as empresas funcionam. Eu estava conversando com um amigo meu de Boston, ele falou assim, Robson, se tem uma coisa que não falta aqui em Massachusetts, é emprego. O brasileiro vem aqui, ele consegue trabalhar. Ele deixa a formação de mestrado, o doutorado dele, e trabalha em qualquer lugar. Às vezes ele é pastor e fala, nossa, eu vou comprar minha casa. Ele consegue viver aqui. Ele chega com 40 anos aqui, que é a idade média, né, do homem, com 50 anos, e ele consegue comprar uma casa. Você passa a sua vida inteira no Brasil e não consegue comprar uma casa. Então o que acontece? Tanto no Reino Unido, como nos Estados Unidos da América, que são 50 estados, cada um tem a sua liberdade, porque tem os democratas e os republicanos também, mas vamos pegar aqui os estados mais republicanos. Nesses locais que o Estado é pequeno, e essa ideia de mercado funciona, que no Japão, estava conversando aqui com o meu amigo Wilson Martins, né, que não quis participar, mas ele estava falando que o salário mínimo lá é 14 mil reais, é isso? 14 mil reais no Japão, o salário mínimo. Ele estava me falando aqui para comprar o iPhone 13, é como se comprar pão na padaria. Por quê? O Estado é pequeno. Um amigo meu falou, diz assim, não, aqui no Reino Unido, o senador, para poder ir até o local de trabalho, ele pega o ônibus, né, o Red Bus e vai trabalhar tranquilamente. Então o que acontece? É por isso que eu estou dizendo, no Brasil, reverendo Weber, a esquerda tem narrativas. O que são narrativas? Né? O que são fake news? Eles se aproveitam desses problemas sociais que tem no Brasil, acerca da mendicância, da Cracolândia em São Paulo, que as pessoas não conseguem resolver, sabe por quê? Porque o problema é sempre a posteriori, não é a priori. O que nós temos aqui que trabalhar é a pessoa não consumir as drogas, não internar as pessoas, como eu já disse aqui acerca dos agentes potencializadores. Então, a esquerda, né, como o Lula é como que eu falo, né, é um progressista de Copacabana, de gourmet, é um falastrão, ele é rico. Quem não sabe que ele... Então, aqueles discursos inflamados que ele faz, aquela coisa. Então, essas pessoas pegam essas pautas e começam o quê? A ganhar votos. Começa, que nem agora tá prometendo para as pessoas, né? Picanha e cerveja. As pessoas vão comer picanha e cerveja. Pessoal, o quilo da picanha é 120 reais. Pare para analisar. Não tem como comer com picanha e cerveja. Isso é uma mentira, isso é uma fraude, isso é fake news. Então, quando eu digo assim, que não há governo perfeito, nem direita, nem esquerda, nenhum desses governos é perfeito. O que eu quero aqui enfatizar é que na atual circunstância no Brasil, na iminência de uma volta de uma corrupção sistêmica, devidamente comprovada, com provas substanciais, um Estado grande, com uma carga tributária enorme do nosso dinheiro nas mãos dessas pessoas, eu, Robson, eu não falo por instituição, eu não falo por igreja, eu, Robson, como cidadão, eu entendo, reverendo, que é um perigo, né? Se a pessoa roubasse a sua casa, desviasse todas as joias do seu cofre, você colocaria essa pessoa lá de novo com joias e dinheiro? Eu, Robson, não colocaria. É nesse contexto que eu afirmo que a esquerda é um perigo para o Brasil. Nesse caso específico, não exatamente. necessariamente por ser esquerda. Não, exatamente. Né? Exatamente. Tem alguns lugares, né? Tem alguns lugares em países que eles são progressistas. O Canadá mesmo é um país, quem não conhece, o Canadá é um país completamente progressista. Inclusive os banheiros lá, em alguns lugares, vão os meninos, vão as meninas. E as pessoas dependem do Estado lá. Mas qual que é a diferença do canadense para o brasileiro? Eu não quero aqui generalizar, eu quero falar dos políticos, principalmente da quadrilha que surrupiou o país. A diferença, o Bolsonaro fala sempre isso, né? Isso serve até para a igreja, né? Se o pastor, o político não desviar o dinheiro, a igreja vai andar bem, o Estado vai andar bem, então as coisas funcionam. O problema que eu estou dizendo aqui, reverendo, é que na atual circunstâncias que nós vivemos no contexto aqui do nosso país. Tá. Então vamos, que o tempo está passando, vamos pegar as pautas, as 3 pautas que o irmão elencou, que são muito caras para a esquerda em qualquer lugar do mundo, né?
Deixa só eu colocar o comentário do Gustavo Sim. e do Joseval, para fechar. O Gustavo lembrou, ele diz que não se esquece de uma entrevista do Lula na Band, onde ele defendia o Estado bastante inchado e dava como exemplo a França. E o Joseval, ele comenta, o Estado deve ter o tamanho suficiente para dar o devido bem-estar à população. Mas eles não têm condições de dar o bem-estar à população? Não está no tamanho ainda? Tá. Então. Lembrando que a França teve governos de esquerda até algum tempo atrás, né? Por isso que foi citada aí como exemplo pelo Lula. Né? A questão toda é, como o professor bem pontuou, a Europa é muito diferente do Brasil. No Brasil, nós temos encarnada em nós uma concepção de que quem pode rouba, isso é ser esperto. O jeitinho brasileiro. Isso é muito ruim, está profundamente errado, tem que ser erradicado. Exatamente. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo. Quando estourou o primeiro escândalo público aqui no Brasil das rachadinhas, né? Eu peguei no meu blog, escrevi falando lá da questão das rachadinhas e que qualquer irmão ou irmã que trabalhasse para algum político e soubesse que tinha rachadinha, podia me procurar por meio do blog que a gente ia atuar. Ninguém me procurou. Por quê? Porque o funcionário que paga, que divide o salário dele com o político, ele também se beneficia, porque senão ele não teria aquele emprego, né? Então essa é a nossa mentalidade. Todo mundo faz, então se eu estiver lá eu vou fazer também. É a regra do jogo. Não é a regra do jogo. Esse é o grande problema. Não é a regra do jogo. O Sérgio Moro tentou botar a ordem na casa, junto com o irmão Dallagnol, lá de Curitiba. Todo mundo, da direita e da esquerda, boicotou. Todo mundo boicotou. Por quê? Porque se ele for mexer nisso, vai mexer com a gente também. Esse é o grande drama do Brasil. Nós não vamos ter nunca o Mãos Limpas, se bem que o juiz fez... Aquela série da Netflix, ela o caminho, mas eu não vou falar aqui não. Vamos lá. Vou pegar as 3 pautas que o irmão elencou. Legalização das drogas. Como o irmão bem falou, todo mundo que conhece alguém familiar que se meteu com alcoolismo ou com drogas ilícitas, sabe o pesadelo que isso é. Aí o que é que a esquerda diz? Não, o grande problema das drogas é a criminalidade, né? Como elas são proibidas e elas são muito rentáveis, muita gente, mas muita gente mesmo, se inclina a trabalhar criminalmente para o tráfico de drogas, porque isso rende muito dinheiro. Se você legalizar, né, você elimina essa fonte de renda e pelo menos a criminalidade cai. Isso é verdade? Então, narrativa, né? A esquerda usa muito narrativas. É sempre trabalhar no posteriori e não no a priori. Um exemplo bem interessante, que eu sempre falo isso para as pessoas, né? Vamos lá. Não é melhor você orientar seus filhos, vamos pegar aqui num contexto não cristão, para que as pessoas possam entender. Não é melhor você orientar seus filhos dentro das própria casa acerca de uma educação sexual, explicar como as coisas funcionam, preservativos, doenças sexualmente transmissíveis, a possibilidade de estupros, né? Tanto de homens como de mulheres, porque o mundo está bastante perdido. Não é melhor você trabalhar a priori do que a posteriori? Então, é este o problema que nós precisamos trabalhar, e a esquerda sempre trabalha com o quê? Com posteriori e não com a priori. Por quê? Um trabalho lindo que a Polícia Militar faz e não é valorizado, é valorizado sim pelas pessoas que estão diretamente ligadas à Polícia Militar, mas que o Estado precisa ver isso com mais carinho e precisa ser implementado em outros lugares. É o PROERD. O PROERD, que é um programa de resistência a drogas e violência que a Polícia Militar faz para todo o ensino fundamental, de primeira até a 8ª série,
salvo engano, mas é todo o ensino fundamental, os policiais vão até as escolas e falam acerca das drogas, dos perigos das drogas. Essas informações que eu estou passando acerca das drogas, dos agentes potencializadores, que mais de 50% dos jovens do Brasil, no contexto atual, já fizeram algum tipo de uso de drogas. Essas informações eu busco com eles. Eles que falam, ó, pastor, tá assim, assim, assado. Olha como que as coisas estão surgindo. Não seria interessante, reverendo Weber, fazendo uma pergunta agora para as pessoas que são da esquerda, né? Não seria que todas as pessoas, inclusive os professores, os artistas, ao invés de ficar fazendo apologia às drogas, porque alguns shows por aí fazem apologias às drogas, e não adianta me falar para mim que não fazem. Porque vão pegar os pancadões, vamos pegar os fluxos, depende das regiões onde que as pessoas estão. Não tem apologia às drogas? A comercialização das drogas não são fáceis. São fáceis. As polícias militares dos 26 estados, mais o Distrito Federal, as polícias conseguem chegar até esses locais? Não conseguem. E quantos jovens, adolescentes, estão ali se viciando, fazendo sexo, gerando crianças, abortando nesses locais? Então não seria mais interessante nós trabalhar, todos nós juntos? É por isso que eu falo que o conservadorismo, ele não é cristão. O conservadorismo, ele tem um cunho mais social do que cristão. Não seria interessante todos nós trabalharmos nessas pautas no a priori, conversar com as crianças, fazer um trabalho de conscientização nos lares para poder diminuir? Porque assim, é um trabalho de formiguinha. Num primeiro momento, parece que não faz efeito. Mas, com o passar do tempo, é um trabalho de décadas. Com certeza o país pode ser um país melhor. Mas o que eles falam? Não, é mais fácil nós legalizarmos as drogas. Eu estava conversando com o reverendo Ageu Magalhães, há 2 semanas. Ele falou que esteve no Uruguai. Ele falou assim, pastor Robson, eu estive no Uruguai e tem que ver como está o Uruguai por causa da liberação das drogas. As pessoas fumam em quaisquer lugares. A cidade está um lixo. Tá ruim de andar lá na cidade, em Uruguai, só não me recordo da cidade. Então, o progressismo sempre fala isso. Não, é mais fácil liberar. Vamos descriminalizar as drogas, aí porque todo mundo usa, aí a polícia não precisa ver mais, não precisa fiscalizar. Só que o problema na saúde mental, porque as doenças que ocorrem nos cérebros, elas são irreversíveis, elas não voltam mais. E as drogas, elas acabam gerando doenças sérias no nosso sistema nervocentral e no cérebro. Então não é melhor trabalhar a priori? Então as drogas, quando a pessoa fala assim, não, é melhor descriminalizar. É que nem uma pessoa falou assim, né? Não, qualquer coisa a gente vai construindo presídios. Uma pessoa falou assim, não, nós vamos construindo presídios, nós vamos prender. Até uma pessoa conservadora falou isso, né? Eu falei, poxa vida, não é melhor nós trabalharmos com esse jeitinho brasileiro, acabar com esse jeitinho brasileiro, erradicar esse negócio de corrupção no nosso país? Não é melhor nós ensinarmos, sabe por quê, reverendo? As pessoas falam assim, né? Ai, quem rouba, quem não tem educação é que rouba, as pessoas mais pobres que roubam, as pessoas analfabetas que roubam. Pode ver que tem esse discurso por aí. Mas eu vou falar aqui do meu avô Benedito. Meu avô Benedito foi um ex-escravo que, para poder casar com a minha avó, ele teve que fugir, porque era um negão mesmo e minha avó era de pele branquinha com os olhos azuis. Eles tiveram que fugir. O meu avô, ele foi alfabetizado lendo a Bíblia Sagrada. O grande evangelizador da minha vida, meu avô Benedito. Meu avô Benedito, ele foi uma pessoa analfabeta, mas meu avô Benedito nunca pegou nada de ninguém. Meu avô Benedito nunca roubou nada de ninguém. Pode ver que os mais idosos, os vovôs e as vovós, veja se essas pessoas que são às vezes analfabetas, são pessoas simples, são pessoas que têm calos nas mãos, se essas pessoas já roubaram, já fizeram qualquer tipo de furto, qualquer coisa semelhante. Não, o problema não está na alfabetização, o problema está no caráter. O meu avô foi criado pelos meus bisavós por educação, com a priori. Então o que nós precisamos trabalhar é com a priori e não com o posteriori, porque o posteriori já está aí. Olha o Brasil a forma que está, de drogas, violência e tudo mais. Uma das coisas que eu questiono na pauta da esquerda em relação às drogas é a ideia de legalizar as drogas. Ela parece muito, muito bonita no sentido de diminuir a criminalidade, porque você vai tirar o dinheiro do bandido, né? Do traficante, porque a droga vai estar legalizada, vai ser vendida nas farmácias, vamos chamar assim, tá? O grande nó disso daí é o seguinte, quem é que vai fornecer as drogas? Não vai ser o PCC, né? Vai ser o grande capital. Quem está por trás dessa ideia de legalizar a droga é o grande capital, por exemplo, o grande capital farmacêutico.
Se você, quer fazer um teste? Faz o teste comigo. Entra aí na internet, busca aí uma corrida de automóvel, que não seja Fórmula 1, tá? Corrida de automóvel em qualquer lugar do Brasil. Acha qualquer uma, de qualquer tipo de carro que não seja carro Fórmula. O que é carro Fórmula? Aquele que parece ser Fórmula 1. Qualquer carro que é parecido com o carro de passeio, né? Mas que é carro de corrida. Pode assistir qualquer uma, ver quem são os patrocinadores. Mas Weber, a questão da legalização das drogas, eu tava até vendo um podcast, acho que porque tem uma linha da igreja evangélica que é progressista, né? Como o Ariovaldo Ramos, eu acho que é a cara desse movimento. E ele tava falando que o controle da droga tinha que vir pro Estado controlar. Só que na minha ótica, que eu acho que o problema é mais fundo ainda, que é a questão que eles estão de olho nesse mercado. Claro. Porque, como você falou, é o mercado que é milhões. Então, na verdade, quando a direita briga uma parte da direita briga para não legalizar, é porque não quer que o mercado saia. Porque tá na mão já deles, Tá na mão. Porque a gente não vê o crime organizado linkado diretamente com a política. Então tá na mão deles. Então, e a direita e a esquerda talvez querendo normatizar isso para passar para a mão deles. Então, na verdade, claro, no meio tá o povo, os usuários ali no meio sendo vítima desse e vão continuar sendo. Marcola falou sobre isso, né, reverendo? Marcola, ele falou sobre isso. Ele falou assim: eu sou apenas o boneco. Há pessoas muito maiores por trás de mim. Lógico. Eu falei das corridas. Eu fiquei escandalizado. Os maiores patrocinadores das equipes de ponta de carro de turismo, carro de corrida de turismo, são os laboratórios que fabricam os genéricos. Mas peraí, vamos devagar. Quando o Zé Serra quebrou lá a patente para criar os genéricos, era para baratear o remédio para o povo. Exatamente. Né? Não para dar lucro exorbitante. Você tem ideia de quanto custa patrocinar um carro de corrida no Brasil? Ou em qualquer lugar do mundo? É uma fortuna incalculável. É um dos esportes mais ricos do mundo, né? Um ingresso mesmo para Interlagos é um absurdo de caro. Agora você veja, se os laboratórios que fabricam genérico, só genérico, né, lucram tanto a ponto de poder fazer propaganda em carro de corrida, é porque o lucro é exorbitante. Imagina uma droga que você não pode ficar sem. Eles querem esse mercado. Exatamente. Entendeu? E a minha esposa... E aí, só para terminar, eu sou o traficante do PCC e você é o dono lá do laboratório. Aí você vai começar a fabricar a droga que eu estou vendendo. Eu vou parar de vender só porque você está fabricando? O que acontece com o cigarro no Brasil? Tem a Souza Cruz, ou sei lá quem que fabrica, mas tem os piratas. Os piratas, é lógico. É claro, quer dizer, só vai aumentar a oferta de droga. Nada mais, nada além disso. A minha esposa, trabalha no ramo farmacêutico, né? E ela falou que... porque você vê, hoje... você falou muito bem, a indústria farmacêutica... Hoje farmácia... Antes não era assim, do jeito que é hoje. Hoje tem N farmácias numa cidade. Um do lado da outra. E é uma competição. E diz que tem as metas para ti. Hoje você compra remédio, você vai no supermercado. Tem gente que é extremamente viciada em remédio. Vai lá vai com a cestinha, carrinho, dentro lá, comprando o remédio que quer. E uma coisa que eu acho que a gente também tem que pensar... Porque a gente fala da droga ilícita, né? Mas e o álcool? É porque, na verdade, o que é? Vamos pensar. O que é drogaria? Lugar que vende drogas. Então, drogaria, só aqui para poder entrar dentro do que o reverendo Weber está dizendo, eu não queria chegar tão fundo, porque às vezes, mas vamos lá. O que é drogaria? Drogaria é um lugar que vende drogas. Qual que é a ideia dos progressistas? É que essas drogas cheguem até a mão de quem? Do Estado. Mais uma vez, o Estado controlando, portanto, a venda e o consumo do quê? Da cocaína, crack, maconha. Mais uma vez, o Estado inchado. Vai vender por meio de onde isso aí? Por meio das drogarias. As drogarias já vendem drogas, porque drogas têm que combater os vírus que estão nos nossos corpos, correto? Sim. Isso é ciência, isso não precisa nem para ver, isso é muito simples. Aí o que ocorre? Colocando essas drogas, o que eles vão fazer? Vão tabelar e tributar sobre as pessoas.
Agora, para pensar, reverendo Weber, o senhor acha, sinceramente, eu não cheguei ainda a essa mente suprema, né, do pink cérebro, que as drogas ilegais, mesmo com essas drogas legalizadas estejam nas farmácias, sendo tributadas, deixarão de ser vendidas pelos traficantes? De forma nenhuma. Então o progressismo não tem coerência nenhum ponto no discurso acerca da legalização das drogas. O Estado não tá bravo porque o traficante vende droga. O Estado é bravo porque não paga imposto. O Estado, porque o Estado quer controlar. Ele não está lucrando. Ele quer o imposto. Eu penso num outro detalhe. Como que vai diminuir o crime se uma pessoa que é viciada, quando ela está em abstinência, ela fica completamente maluca, ela rouba a mãe, ela rouba pai, ela vende botijão de gás, ela vende até a comida da filha. Quando der abstinência e ela não tem mais o traficante ou a boca para ir buscar droga, e se ele chegar lá sem dinheiro, ele não vai, ele só vai com dinheiro. Chegando lá sem dinheiro, ele não leva. Ele não vai enfrentar um traficante. O traficante está armado. Mas a farmácia, que vai ter drogas, que não vai ter segurança, vai diminuir o crime? Vai aumentar. Vai aumentar, eles vão invadir farmácia, eles vão cometer crime na porta de farmácia. E parte dessa droga vai ser subsidiada pelo Estado, que é onde vai entrar a corrupção. Exatamente. A corrupção. Agora a gente tem que caminhar, vamos para o segundo ponto, e agora você vai entender por que a esquerda defende a legalização das drogas, e vários setores da direita também, né? Porque ninguém vai me dizer que o FHC é de esquerda, né? Então, o FHC, olha, eu vou ser sério para os senhores, né? Eu, desde os 16 anos, eu gosto de pauta de política. Reverendo Weber, deixa eu abrir parênteses aqui. Eu vejo muitas pessoas falando assim, né? A igreja não tem que se envolver com política. Aí quando eu vou para minha Bíblia Sagrada, que é cristã, eu vou pegar a católica também, até o texto grego e hebraico, não tem problema. Eu vejo lá que Deus colocou o José para governar o Egito, Daniel, a Nova Babilônia, Mardoqueu, o capítulo 13 de Romanos, quem instituiu tudo foi o próprio Deus. Inclusive, Paulo fala que nós devemos orar para que não haja perseguição. Uma coisa bem interessante que o meu professor e meu amigo, Carlos Augusto Vailate, o qual o senhor conhece bem, nós estávamos numa conversa, tanto pela internet como pessoalmente. O que as pessoas precisam entender é que Deus sempre instrumentalizou pessoas para que a vontade dele fosse exercida. Então o que ocorre? Não tem problema algum. Isso eu falo para as pessoas. Poxa vida, será que nós não podemos ter políticos cristãos? Será que nós não podemos ter médicos cristãos? Não podemos ter policiais cristãos? O que o cristão deve fazer então? Fazer tendas? Não, pessoal. O cristão deve estar em todas as camadas da sociedade. O que ele não pode fazer é se corromper. O que ele não pode fazer é desviar dinheiro. E tem que dar um bom testemunho, sobretudo. Então, Deus pode sim levantar não estou dizendo que é o Bolsonaro. É que eu tenho algumas coisas contra o governo atual, que está na situação, mas eu tenho todas as coisas possíveis contra a oposição. A oposição não me agrada em nada. Nada que é uma oposição me agrada. Então o que ocorre? Deus pode sim instrumentalizar um homem para que a nação brasileira possa ter um momento de paz. Eu não vejo problema algum com isso. Então, às vezes, a igreja fala assim, né? A igreja não se deve viver com política. A igreja não se deve discutir religião. É por conta de não discutir política e de não discutir religião que corruptos governam o nosso país e palhaços, às vezes, acabam dominando nossos púlpitos. É verdade. Grande verdade. Agora, o segundo ponto é a legalização do aborto. E aí, a gente vai chegar na questão mais profunda e mais cara aos grupos de esquerda, onde está a raiz de toda essa luta, que é a ideia de uma militância libertária. Então é assim, eles querem a legalização das drogas, eles querem a legalização do aborto, porque eles acreditam que cada ser humano tem que ser livre para fazer o que bem entende, inclusive se destruir a si mesmo, se assim ele quiser. O Hélio Schwartzman, colunista da Folha de São Paulo, defende isso com todas as letras, de forma explícita nas colunas dele, né? O Estado não tinha que proibir droga nem coisa nenhuma. Se eu quiser me matar, a vida é minha, eu tenho direito e acabou. Ponto final. Eu que vou arcar com as consequências. Então a ideia da liberdade absoluta é a ideia cara do movimento esquerdista. Mas Deus não nos chamou para sermos livres? Como é que fica? Vamos lá.
a gente não pode fugir do contexto do que é a liberdade cristã e a liberdade que este homem, para mim, é um assassino, porque quando ele fala em matar pessoas, né, dentro da óptica cristã, porque Jesus fala, se você desejar a morte de alguém, você já é um assassino. Os meus pressupostos são sempre cristãos. Então o que ocorre? Deus nos chamou para ser livre, mas o contexto fala ser livre do quê? Do pecado, da opressão de uma condenação eterna. A humanização de Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, o Deus encarnado, quando ele se tabernaculou ali em 1 João 1,14, tem toda aquela palavra hologos de 1 João, que é a comparação, Bereshit bara Elohim, do início de Gênesis, toda a comparação de Jesus com Deus e a encarnação de Deus, e Paulo fala, né, de sorte que haja em nós, o mesmo sentimento que eu vi com Jesus, quando Jesus, o nosso Deus, se encarna, é com um propósito, nos livrar de todo o fardo do pecado eternamente, não só do nosso. Jesus não morreu por nós, Jesus morreu pelo cosmos. A natureza geme, o universo geme, os animais gemem, os eleitos gemem, todos gemem. Inclusive, né, seguindo aqui uma linha um pouco mais, pode ser confusa para alguns, até as pessoas condenadas serão condenadas por causa da morte de Cristo. É por causa de Cristo que toda a consumação se dará. Então, quando se fala em liberdade do cristão, é essa liberdade de pecado, essa liberdade que Adão, por meio da desobediência, porque o que inseriu o pecado do mundo foi a desobediência de Adão e não de Eva, porque eu entendo pelo texto e pelo contexto, porque Adão, né, representava toda a humanidade, era o primeiro sacerdote do Éden. Se Eva tivesse errado e Adão não, Deus provavelmente daria fim a Eva e daria continuidade por meio do homem, porque ele era o sacerdote ali do local. Então, o que ocorre? Jesus, ele é um novo Adão e nos traz essa liberdade eterna. E louvado seja Deus por isso, a salvação é pela graça, por meio da fé, isso nós não podemos falar. Agora, essa liberdade que esse repórter, e não somente ele, eu ouço outras pessoas falarem, inclusive alguns professores, isso me assusta, reverendo Weber. Porque, de fato, a pessoa, ela é livre para ela fazer em qualquer lugar. E nenhum conservador é doido aqui para impor isso a ela. Quer ver uma coisa interessante? Que eu pensava que ia chegar aqui, tomara que chegue esse assunto, acerca da arma de fogo. O conservadorismo, ele defende a propriedade privada e também a posse da arma, não o porte. Porque o porte da arma é outra coisa. O porte é portar consigo em qualquer lugar. O posse é a pessoa ter na casa dela para poder se defender de eventuais ataques. Então, o conservadorismo defende isso. Vamos pegar aqui na região de Extrema. Tem muitos locais afastados aqui? Esses locais afastados, é interessante uma pessoa ter uma arma de fogo para possíveis ataques, violências de animais ou humanos? Eu entendo que sim. Mas eu, por ser conservador, eu respeito essa outra pessoa ter a posse de arma. Eu não quero ter arma, eu não ando armado de hipótese nenhuma. Eu não gosto de armas, mas eu respeito quem anda armado. Qual que é o problema do progressismo, inclusive desse, eu contextualizei. Ele diz assim, o corpo é meu e pelo corpo ser meu, eu faço o que eu quero. Então, exato, se ele quiser fazer uma tatuagem, se ele quiser colocar argola, ele faz o que ele quiser com o corpo dele, não é problema meu e eu respeito. Eu digo isso de coração. O problema é o aborto. Porque eu entendo, olhando para as escrituras sagradas, que aquele corpo não é dele, porque tem outro coração, tem outra vida, tem outra alma, um nome que queira dar. A ciência coloca de feto, coloca vários, mas eu sou cristão, eu vejo uma vida ali. Então o que ocorre? Vamos pegar lá o texto de Esaú e Jacó. Eles estavam dentro do ventre. Mas Deus já havia falado, Jacó, você vai ser o escolhido. Olhamos para Jeremias. Deus escolheu Jeremias no ventre. O grande momento de Jesus com o seu primo João Batista, que as duas crianças começaram ali a pular de alegria. Eu tenho 2 filhos, né? O meu Pedro, eu me arrependi de colocar de Pedro, eu falo para todo mundo isso aí, porque meu filho tem 8 anos e é pentecostal. Me dá um trabalho, entre aspas, né? Eu devia ter colocado João. E eu coloquei o nome da minha filha de Ana, me arrependi, porque é chorona e mimada. Pode ver que é de 2 aninhos. Puxa, exatamente, tô vendo que os nomes têm tudo a ver com a personalidade. Então o que ocorre? Quando os meus filhos se mexiam na barriga da minha esposa, reverendo, eu falava assim, papai chegou, e eles pulavam, eles se alegravam. Eu assisti, tive o privilégio de assistir aos 2 partos dos meus filhos, e eu chorei muito, inclusive da Aninha, quando nasceu minha princesinha, durante a pandemia. Então, o que a pessoa diz assim, não, o corpo é meu, quem faz isso é muito movimento feminista, né? Ele sai simulando
pingando sangue entre as pernas, até uma cena assim, até que forte, né? Eu entendo que seja forte. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Tudo bem, o corpo era seu, o corpo é seu, mas a criança que está no ventre não pertence a você. Se você não quer a criança, então faça o seguinte, tenha a hombridade, a honestidade e o amor, a empatia, deixa nascer e deixa muitos casais, tem muitas pessoas querendo adotar crianças. Sabe quantas pessoas? Tem várias pessoas, eu não tenho os números exatos aqui porque eu não quero ser leviano, mas tem muitas pessoas em filas de adoções para poder adotar crianças. Se a pessoa diz assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, tudo bem, mas a criança que está no ventre dela não pertence a ela. É este o problema que eu tenho contra a pauta da legalização do aborto. E essa é a questão de fundo do esquerdismo. A liberdade é uma das deusas que o movimento de esquerda elegeu, né? E é uma deusa sedutora. Quem é que vai ser contra a liberdade? O problema todo, o pastor falou muito bem, é que essa liberdade, na verdade, é uma grande mentira do diabo. Ele chegou para Eva e falou assim, ó, se você comer o fruto, você vai ser livre igual a Deus. Ela comeu. Ficou livre igual a Deus? Não ficou nem livre nem igual a Deus. Né? Isso é mentira. Você fala assim, não, todos nós somos livres para fazer o que bem entende. Então tá bom, eu sou livre para furar o farol vermelho? Sou? Não, se eu quiser eu faço isso. E se eu matar alguém por causa disso? Né? Alguém que passou no farol verde. Se nós levarmos esse conceito de liberdade ao pé da letra, nós vamos ficar parados com medo do outro, porque eu quero a minha liberdade, mas não quero a liberdade do outro, que ele pode me oprimir. A liberdade do outro pode te matar. Exatamente. Então, é preciso haver limites para as liberdades, e quem estabelece esses limites, em última análise, é Deus, por meio da sua palavra, mas o governo tem essa função. O nosso direito penal, né, que é o direito romano, ele bebeu de qual fonte? Ele bebeu do Oriente. Quando a gente pega todos os povos ali, o Antigo Testamento, quando pegamos ali de Moisés, ali todas as citações, quem conhece ali a antiga Babilônia, né, Mesopotâmia, os povos egípcios, eles tinham leis semelhantes às leis que foi dadas a Moisés. Então essa normatização, reverendo, nada mais é dizer o seguinte, você tem direito, só não tem um direito. Vamos aqui enfatizar o que tirar a vida de alguém. A minha liberdade termina onde começa a do outro. Então, por isso, há necessidade de regras para que a gente possa conviver em paz. Agora, o terceiro ponto é complicado. O terceiro ponto é o tal da ideologia de gênero. O que é que está por trás disso tudo? A ideia de que não é verdadeira a noção que eu e você temos de que o portador de pênis nasce menino e a portadora de vagina nasce menina. Porque existem muitos portadores de pênis que têm uma alma feminina, como se dizia antigamente, né? E vice-versa. Então a ideologia de gênero, na verdade, promove uma libertação dessas pessoas, a de eterno, né? Porque é LGBTQ... I mais. PI... E tem o A também agora. A e mais. A e mais. Cada semana aumenta uma letra. Daqui a pouco a gente começa o alfabeto grego também. Porque as pessoas são livres para serem o que elas quiserem, ao contrário da determinação fisiológica de seus organismos. Não é isso? Isso. Bom, é claro que os excessos é muito fácil de combater. Mas, pastor, quem que não conhece alguém que desde criancinha já manifestava um jeito diferente do seu gênero fisiológico? Será que de verdade ninguém nasce gay? Bom, vamos lá. Mais uma vez aqui eu quero enfatizar que a forma que eu enxergo é com os óculos cristãos. E assim, eu não quero ser prepotente, mas eu sou professor de teologia, e eu gosto, eu não sou sistemático. É por isso que às vezes eu mudo, né, de time, né? Eu sou um bandeirinha. O senhor aqui já me entregou. Então, a minha formação, a minha especialização no mestrado é teologia bíblica. Então, eu não sou sistemático. Então, eu entendo pela Bíblia Sagrada, não pelo que a teologia sistemática faz, mas pela Bíblia Sagrada, que não nasce uma única pessoa, desde a Gênesis,
que seja pura e santa. Todos nascem com o pecado adâmico. Todas as crianças, absolutamente todas. Eu estava falando para uma igreja que eu ministrei ontem, que eu estou evangelizando meu menino, tem 8 anos. Pastor, ele é filho de pastor, vai para a escola bíblica e tal. Eu estou evangelizando meu filho. Ele tem 8 anos, reverendo. Pastor, eu estou dizendo para ele, filho, você precisa entender que você tem um Salvador. Você precisa entender que você precisa entender que você precisa passar por um processo de regeneração, rapaz. Você precisa entender, filho. Ele fica olhando assim pra mim assim, ai papai, eu vou entender. Você vai. É que eu já tô plantando a sementinha já, porque você é mau, filhão. Você é um Adãozinho, tá? Você vai aprender, filhão. Eu tenho uma menina de 2 anos. Sabe o que a menina faz? Quando eu viro as costas, ela dá um tapa no meu menino. Ela tem 2 anos e 4 meses. Eu viro as costas, ela dá um tapa no meu menino. Aí meu filho, papai, Ana tá me batendo. Isso é bom ou é mal? Isso é mal. Ela tem 2 anos e 4 meses. Então, reverendo... Só pra acabar com aquela ideia que neném é bonzinho. Pra acabar com essa ideia que... Eu tô dizendo da minha filha. Porque as pessoas falam assim, não, as crianças são boas. As pessoas não têm noção ainda. Quer fazer um estudo de caso? Visitem os batalhões das polícias militares, tanto mineira, tanto paulista, e perguntem aos policiais o que crianças de 8, 9, 10 anos são capazes de fazer. É que a gente olha para as crianças e fala, bilu, criança. Não, pessoal. Toda a humanidade nasceu mal. Toda a humanidade nasceu mal. Agora, o que ocorre? Nós não podemos pegar essa ideia que algumas crianças de fato demonstram algumas tendências que eu vou chamar de diferentes da habitualidade, porque são crianças. Mas o que ocorre? Nós precisamos entender o psicomomento que a criança está vivendo. O que significa isto? Esta criança, ela ainda não tem ideia madura, plena e completa, desculpa a redundância, eu fui deliberado nesse ponto, para que está acontecendo com ela? Essa criança não sabe, ela está o quê? Desenvolvendo isto. Ela está se encontrando. Imagina a dificuldade dessa criança. Na verdade, todas as crianças se formam até os 8 anos de idade. Agora, eu digo assim, partindo de 2 pontos. Primeiro, todas as pessoas nascem mal. Todas as pessoas. Então, alguns têm tendência para ser homicidas, são crianças. Outras têm tendências para ser homossexuais. Outras têm tendências para ser estupradoras. Outras têm tendências para ser corruptas. Outras têm tendências para seguir o Lula e tudo mais. Então, todas as pessoas têm seus problemas aí, pastor. Então, o que acontece? Nós precisamos o quê? Olhar para essas pessoas e dizer assim, olha... Nós precisamos educar as crianças, como eu estou educando o meu Pedro. Agora, qual que é o problema da ideologia de gênero? É por isso que eu estou falando, eu não nego isso. De fato, tem essas crianças. E essas crianças precisam ter um cuidado especial dos pais, dos professores, para que elas não sejam descriminalizadas. Esse é o problema de alguns conservadores, dizendo assim, não, isso é coisa de ser vergonha. Eu já vi muitas pessoas falarem isso. Isso eu acho um absurdo. O extremo que é o problema. Não, isso é coisa de ser vergonha. Não é assim, pessoal. As pessoas têm um pecado. E cada pessoa luta com o pecado que está dentro dela. Não sei, uns são mentirosos, outros são adúlteros, outros são imorais. Cada pessoa tem um demônio dentro dela. Todos têm. Paulo tinha. Imagine o pastor Robson, imagine quem está nos ouvindo. As pessoas são assim. Agora, qual que é o problema da ideologia de gênero? O problema da ideologia de gênero é como eu falei, né? Acerca da arma. Bom, eu não quero ter arma. Mas eu concordo com a pessoa que quer ter arma. Qual que é o problema do progressista? Ele diz assim, eu gosto da ideologia de gênero e você vai ter que gostar também. Este que é o problema do progressismo. O progressismo, ele não respeita as pessoas. Aí o que ele quer fazer? Por estar em um determinado local, numa determinada cadeira de educação ou cadeira da justiça, fica dando canetada. Agora nós vamos, no MEC vai ter cartilha assim. Agora, os bebês, a menininha que é bebê vai ter um pênis pequenininho. O problema é a canetada. Né? Eu falei de sentido figurado. Este que é o problema da ideologia de gênero. É as pessoas afirmarem que todas as crianças, a ideologia de gênero, ela quer jogar a água fora e quer jogar com o bebê dentro. Todas as crianças, este que é o problema da ideologia de gênero. Para quem não sabe, fala que todas as crianças nascem neutras. Nenhuma nasce menino e nenhuma nasce menina. O progressista, ele não quer trabalhar com coisas pontuais, com pessoas pontuais e fatos pontuais. Eles querem generalizar. E o que eles querem fazer? Agora nós vamos passar um filme homossexual para as crianças da escola, para que eles possam entender. Eu vi uma cena no Chile, por causa do governo que disse que está lá, até na internet, é só buscar. O que os professores promoveram? Promoveram um casamento de 2 crianças, de 2 meninas, do mesmo sexo.
Promoveram o casamento. Tá aí, é só pegar no YouTube. Fizeram o casamento de 2 crianças para que as crianças pudessem entender que não existem homens e mulheres. Então o problema, reverendo Weber, é que o progressismo quer colocar a goela abaixo de uma questão tão séria, tão importante, que fica sempre nós contra eles. Então, essa é a necessidade de nós compreendermos a pauta esquerdista e compreendermos qual deve ser a nossa postura. Não adianta nada a gente ser simplesmente dogmático. O senhor falou uma coisa muito importante na entrevista de hoje. Precisamos dialogar, chamar para o diálogo. Porque todo progressista, aliás, ele gosta desse nome, é progressista, parece uma coisa boa, né? Bacana. Então, todo progressista veste a fantasia de alguém de mente aberta. Você tem mente aberta? É legal, vamos sentar e vamos conversar, né? Mas não, eles querem impor, de fato é isso que o senhor falou mesmo. Você vai engolir goela abaixo e não tem conversa mole, não tem discussão. Não, tem que ter discussão sim, vamos conversar. É que muitos conservadores, à la Trump, né, não querem conversa também. Se fecham, esse é o problema. E aí você tem o nós contra eles mesmo. No embate, briga, guerra. O que aconteceu ontem no Brasil, aí, de um ex-deputado federal dar tiro na Polícia Federal, o que ele esperava? Ele esperava que os conservadores se levantassem para ir lá fazer guerra. Claro que esse não é o caminho. Mas o juiz do STF extrapolou. O caminho e o caminho tá perfeito agora, pavimentadíssimo. Quem é que vota impeachment de juiz da Suprema Corte? Senadores. Os senadores. Isso precisa ser ensinado na igreja. Mas só foi falado agora, nem eu sabia. Não sabia, reverendo? Eu não. Reverendo, eu quero montar essa frente. Eu tava falando com o pastor Wilson. Qual que é a frente que eu quero montar? Eu quero montar uma frente de conservadores e explicar como funcionam as instituições, a função do Poder Executivo, por meio do chefe executivo federal, que é o presidente, quem julga quem toca o impeachment. O que é impeachment? Impedimento, não pode atuar mais, porque essas pessoas, elas permanecem com os cargos delas, né? Porque são cargos vitalícios, para quem não sabe, são cargos vitalícios. Quem impedem os ministros supremos são os senadores. E quantos senadores se elegeram com o pensamento de Bolsonaro agora? 11 senadores. Esse é o caminho, isso é democracia. Esse é o caminho, então não tem que ficar dando tiro em ninguém. Exatamente. Pelo amor de Deus, né? Então, você que apoia, por exemplo, o candidato Bolsonaro e está chocado com o que aconteceu, esquece aquele cara, o deputado pirou. O próprio Bolsonaro o abandonou. É lógico. Não tem como apoiar esse rapaz. Ele deu tiro na polícia. A polícia foi executar uma ordem judicial. Somente isso. Isso é crime, além de tudo. Vai responder criminalmente. Vai responder, certamente. Agora, você pega o Senado, que graças a Deus o Senado a ser empossado agora em janeiro é um Senado alinhado com as pautas de direita, então tem juiz que está extrapolando, jogando água fora da bacia, tira ele de lá, uai. Exatamente. É só isso. Simples. Esse é o mecanismo democrático que vale para qualquer governo, não é só o governo atual. Exatamente. O caminho da democracia é esse, o diálogo. Temos que aprender a conversar. O irmão falou, nós não sabemos acolher o homossexual que busca uma igreja, nós não sabemos acolher a mulher que engravidou e não pode ter a criança, né? Nós não sabemos acolher a pessoa que luta contra algum tipo de preconceito, de discriminação vício, ou né? vício, exatamente. Então, precisamos dizer assim, não, eu vou orar por você e mostrar as saídas, as soluções que a palavra de Deus apresenta. A minha ideia, se Deus me abençoar e der certo, o meio pentecostal é muito abençoado, com pregações evangelísticas, os pastores são sérios, a maioria da igreja ela é séria, mas a minha ideia, reverendo Weber, já revelando aqui para os senhores, é montar uma frente conservadora. De qual maneira? Eu fui convidado pelo Xavier, que acompanha aqui o Se Não Vejamos, até mandar um abraço, que é um suíço, né, para o senhor, para o pastor Luciano. Ele até me falou acerca da como crescem os cristãos progressistas. Aí eu falei assim para o Xavier em uma entrevista, falei, o problema é que esses cristãos progressistas crescem por causa da ausência dos conservadores nessas pautas. E ensinar, exemplo, nós precisamos ensinar para as pessoas que não adianta só orar,
Porque não adianta ter só uma evangelização, uma pregação evangelística forte, com poder. Mas nós precisamos servir cestas básicas, e não somente isso. Quer ver um exemplo para não poder pegar muito tempo? Quando eu pastoreava, eu visitava uma comunidade de Robru. Inclusive, trouxe até esse livro aqui para o senhor, o pastor Luciano e os demais. E o que nós fazíamos nessas comunidades? Eu falava assim, bom, como que eu vou entrar numa comunidade dominada pelo PCC? Onde que as pessoas estão armadas? Eu preciso ter um subterfúgio. Eu levava pão com carne maluca e levava suco. Aí eu dizia assim, olha, eu vim trazer comida aqui na comunidade e tal. Então o pastor pode entrar. E quando eu entrava nesse local, eu começava a falar de Jesus. Então eu levava coisa para eles comerem e começava a falar de Jesus. 5 famílias dessa comunidade, nós começamos a dar cesta básica. Mas o que eu falei para eles? Eu falei assim, aos varões, né, e as esposas. Até quando que eu vou trazer cesta básica para vocês? Vocês precisam trabalhar, vocês têm saúde. Eu consigo arrumar emprego para vocês, eu tenho amigos. O que aconteceu, reverendo? Para a glória de Deus, essas famílias arrumaram empregos, essas famílias saíram da comunidade. Uma foi vender Yakult, lá na Zona Leste, ficou vendendo Yakult e tal. Até hoje eles são gratos. Então nós precisamos não apenas dar cestas básicas às pessoas, mas ensinar elas a produzir o próprio trabalho, a ensinar acerca das funções políticas, inclusive essas pautas que nós conversamos aqui nesta noite no Se Não Vejamos. Muito bom, muito legal. Quem quiser conversar com o senhor, faz como? Então, pode me procurar ali no Instagram, prof.robson de Magalhães, sem o tio, ou por meio do Facebook, Robson de Magalhães. E eu também tenho um canal no YouTube, que eu recebo ali grandes teólogos. O canal é pequenininho, mas eu recebi já grandes professores, né? Como eu já falei para o senhor, Ageu Magalhães, Marcos Granconato, Vailight, que é o canal Palavra de Fé, Salvos pela Graça. Palavra de Fé, Salvos pela Graça. Ou pelo e-mail, né? Quem quiser, robsonmg700@gmail.com. Palavra de Fé, Salvos pela Graça. Ele é o quê? Ele é presbiteriano ou assembleiano? Pois é. Ainda bem que foi você que falou. Mas tá bom, tá legal. A gente tá se treinando aí para ir pro céu. Essas diferenças muito agudas tem que desaparecer mesmo. Você falou do Xavier, eu tive lá também no podcast dele. Um ósculo santo aí pro Xavier. Queria trazer você aqui para Extrema, Xavier. É um suíço, tá no Brasil. Acompanhei lá a sua entrevista. Promovendo lá coisas muito boas. Pastor, vamos falar da Inglaterra? Vamos falar da nossa viagem lá, que vai ser bênção. Falei com o Anderson hoje e está muito animado. A Alfa Tour é uma agência de turismo de um irmão nosso, Batista, lá em Londres, que quer levar você, que é seminarista, pastor, ou que você que se interessa pela história da teologia, para conhecer os lugares históricos, chave da Revolução ou da Reforma, vamos chamar assim, puritana, que é o trabalho de John Wesley, né, o trabalho de Martin Lloyd Jones, que é um autor que muita gente aprecia, pregadores famosíssimos na história da disseminação do evangelismo no mundo. Nós, brasileiros, fomos evangelizados por puritanos, via Estados Unidos, é verdade, mas começou lá na Inglaterra. Então você vai conhecer esses lugares, a casa que eles moraram, a igrejas onde eles pregavam, né? E vai ter aulas do movimento puritano e como isso formatou o nosso jeitão de ser crente aqui no Brasil. Que é um jeitão meio diferente de outros lugares do mundo, né? Às vezes você vai para algum lugar, uma vez eu lembro que alguém foi visitar uma igreja lá, com torre, sino, vitral, e ficou escandalizado, porque era uma igreja evangélica. Né? Como que é possível? Por que nós somos diferentes em vários aspectos? Por causa dessa visão puritana, tá bom? E tem a viagem para a Turquia. Para a Turquia, exatamente. Para andar lá pelas 7 igrejas da Ásia, hein? Imagina que privilégio, hein? E o Herbert Testo sugeriu, falou que parar no local, abrir o texto bíblico e poder ali viajar, né, no que Jesus falou para aquelas igrejas, a exortação, para algumas, né, os elogios, enfim, muito bacana vai ser. Vai ser inesquecível. Para tudo isso, você entra no Instagram da Alfa Tour. @alfatour.europa, acho que é isso, né? Tá no rodapé aí, né? Tá no rodapé. Entra aí no Instagram da Alfa Tour, bate um papinho lá, que você vai ter as datas possíveis para isso, agora em 2023, e também uns custos bastante facilitados para que você possa fazer isso. Uma das excursões para a Inglaterra, para o Reino Unido,
vai ser liderada pelo reverendo Ageu Cirilo de Magalhães, né, mencionado aqui, e isso vai ser em junho. E a outra, que eu ainda não sei exatamente a data, serei eu o guia, né, guia história. Então, vai lá, entra na AlphaTour e já tenta começar a realizar o seu sonho, tá bom? Mais alguma coisa, pastor? Pessoal, entra lá no nosso Instagram também, arroba Se Não Vejamos. E como é que é, Aline, o nosso Instagram? Não, acho que tem um underline, alguma coisa, não tem? Ponto, alguma. Eber, manda um ósculo santo pro bispo Everton Alves, de Cotia. Everton, bispo? Isso. Fala qual a igreja dele, não? Não. Então, bispo Everton, um grande abraço para você. Deus abençoe aí em Cotia o seu trabalho, o seu ministério. Você, quando mandar assim, fala de onde você tá, né? Além Cotia. Em Cotia, é São Paulo, não é isso? Isso. Se possível, a igreja também, né? Que assim a gente já vai se acostumando. No céu a gente vai ser um grupo só. Senão.vejamos o nosso Instagram. Senão.vejamos, você entra lá e a gente tá com uma promoção lá, sorteando uma caneca dessa aqui, ó, só que você tem que entrar lá e marcar lá 10 pessoas nessa imagem aqui que tá lá, para você poder estar concorrendo a essa caneca aqui. Até o final do ano a gente vai estar sorteando. Moisés Santos, de Santo André. Outro ósculo santo? Isso. Sem nenhuma opinião? Não, ele não mandou. Tá aí, tá bom, Moisés. Deus abençoe você em Santo André, né? No ABC Paulista. Grande abraço para todo mundo que tá aí. E Carmen Magalhães. É a mamãe. É sua mãe? Dona Minha Carmen? mãe. Beijo, mãe. Obrigada. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado por ter vindo até Amém, aqui, pastores. Deus abençoe e enriqueça o trabalho de vocês. Vai ter quiz? Hoje não. Hoje não tem quiz? Hoje não tem. Eu sei, né? A pastora estava de folga ontem. Não. Já entendi tudo. Certo. Pastora Simone. Ele tinha que ter preparado o quiz, pastor. Nada, hoje eu tive um monte de imprevisto aí, o carro quebrou, um monte de... Até o pastor aqui tentando falar comigo e... O celular sem bateria, Ixi. o carro quebrado. Hoje é, como diz o crente, toda a prova. Complicado, hein? Muito bom. Deus abençoe. Na quarta-feira, quarta agora, a gente vai estar de volta, não é mais quinta, é quarta-feira, às 20 horas, com o Eber Responde, tá bom? Então, se você tiver alguma pergunta que você queira... alguma coisa na sexta. Que você quiser encomendar ou encaminhar, usa o Instagram. Manda a sua pergunta para o Instagram. Tá bom? E aproveitando aí quarta... a audiência do pastor aí, né? Que com certeza o público dele também tá aí assistindo. Aproveita e se inscreve no nosso canal aí. Amém. Né, deixa seu like e interage com as redes sociais nossas, porque isso dá bastante engajamento no nosso canal, tá bom? Legal. Quarta-feira, então, estamos de volta e logo na sexta, não sei ainda exatamente quando, mas muito breve teremos também programa na sexta. Então, segundas, quartas e sextas, o Se Não Vejamos, às 20 horas. Até lá, Deus abençoe.